Depois vocês têm tempo para fazer uma leitura e depois eu vou mandar umas questõezinhas para vocês responder. Mas primeiro eu só botei o artigo para vocês analisarem ele. É um artigo bem legal, bem tranquilo, assim. Não precisa ter pressa. Tem tempo para ler hoje, mas pode ler amanhã, depois da manhã. Depois a gente discute ele e eu mando umas questões para vocês, tá? Responderem. Eu vi no grupo que foi mandado o vídeo do Fluigras lá, né? É bem feio aquele vídeo, é bem pesado, assim, para quem quiser assistir. Aquele vídeo que eu ia passar para vocês do material, quando fala basicamente que essa ferramenta é utilizada sem nenhuma liberdade, né, pessoal? Esses animais são submetidos extremamente a uma falta de bem-estar animal, né? Eles estão bem submetidos a um sofrimento que só quem olha o vídeo sabe como esses animais têm. Ok? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Professor, Oi. eu botei um outro vídeo que eu também achei bem interessante, que tem jornalistas que são a favor. Tinha até uma mulher, tipo, que ela tava dizendo que aquela comida era boa, sabe? Ai, eu me senti muito mal com isso. É que assim, Kesley, quem é a favor é quem não pensa no animal, né? A gente tá falando uma matéria basicamente de bem-estar animal e a gente jamais pode ser a favor disso aí, né? Ah, gosta da comida, mas não tá pensando como essa comida está sendo produzida. Eu não sou contra comer produto de origem animal, não pense nisso. Eu como muito produto de origem animal, mas é o que a gente botou naquele artigo de vocês lá, que vocês responderam no fórum lá. A carne tem que ser produzida, tem, mas o animal tem que passar por um conceito de 5 liberdades, tem que comer com ética, né? Que nem o Luiz colocou aqui agora. Ótimo, isso aí. Comer com ética e o foie gras não tem ética nenhuma, né, pessoal? A gente tem que ser contra isso aí, essas produções a gente tem que ser contra totalmente, tá? Ok? Vamos lá? Seguimos? Deixa eu achar aqui onde a gente... Aqui. Então a gente falou em um contexto de saúde única, né? Chama One Health, né? E a Organização Mundial de Saúde já fala cada vez mais disso aí, né? Que a gente falou em relação ao médico veterinário cuidando da saúde animal e com isso diminui o risco de zoonoses, né? Que as doenças dos humanos vão ser, a maioria delas vão ser doenças transmitidas por animais, então por isso que a gente precisa. Resistência aos antimicrobianos. Aqui está um grande problema também quando a gente fala em bem-estar animal. Hoje a gente tem problemas basicamente de resistência de antimicrobianos e a resistência a antimicrobianos no ser humano inicia pelo consumo de produtos de origem animal com resíduos de antibióticos, né, pessoal? Tá? Então a gente precisa fazer padrões de qualidade e para isso a gente precisa de serviços veterinários. O que a gente fala em resistência? Tem uma instrução normativa número 41, ó, de 2017, publicada lá em novembro, que vai fazer o que? Ações para prevenção e controle de resistência aos antimicrobianos na agropecuária, considerando o conceito de saúde única, que estabelece uma interdependência entre saúde humana e ambiental, por meio de atividades de educação, vigilância e defesa agropecuária. O que a gente precisa, pessoal, pensando em resistência de antimicrobianos? Só para vocês terem noção, quando foi descoberta a penicilina, que foi o primeiro antimicrobiano que foi descoberto, o pessoal aplicava a penicilina nas pessoas e depois coletava a urina das pessoas para achar a penicilina ali de novo e auxiliar na nova produção. Então, eles utilizavam a penicilina que era eliminada a forma dela via urina, né? A gente tem formas de eliminação, a urina, suor ou leite, né? Então, eles coletavam a urina da pessoa para refabricar a penicilina, tá? E onde que eu estou querendo dizer isso aí? Chegar nisso aí? Tem muita gente que utiliza antimicrobiano nos animais sem precisar.
tá? E a gente acaba consumindo produtos de origem animal. E os nossos micro-organismos, quando eles têm contato com o antimicrobiano, eles acabam fazendo uma mutação e acabam gerando uma resistência em relação a isso, tá? Então, eu acredito que a gente deve usar antimicrobianos, sim, devemos, mas a gente tem que trabalhar principalmente com boas práticas para tentar diminuir isso aí. Quando a gente diminui o uso de antimicrobianos, a gente vai diminuir resistência a antimicrobianos, principalmente em humanos, né? Tá? Porque a gente está falando em saúde única aqui, né? Tá? Olha só, o que está dizendo esse artigo aqui que foi publicado, ó? Um artigo de 2012 está falando, então, a interação entre o estresse dos animais, tá? O estresse dos animais e as infecções bacterianas em animais. O que está querendo dizer? Que os animais com maior estresse, nesse artigo aqui, eles publicaram, vão ter maior infecção bacteriana. Se eu tenho mais infecção bacteriana, eu tenho que jogar antibiótico nesses animais, né? Se eu tenho que jogar antibióticos nesses animais, eu vou ter que usar antibiótico, eu vou ter mais resistência, né? Eu vi aqui no bate-papo para desabilitar o microfone da galera. O problema é que para mim não está dando ruído. Só quem tiver com o microfone ligado aí, por favor, desabilite, tá, pessoal? Então, o que está querendo dizer aqui? Animais estressados têm mais uso tem mais infecções e vão ter mais uso de antibióticos. Como que a gente não tem animais estressados quando a gente tem as 5 liberdades? Tá? Então, animais que têm 5 liberdades vão ter nível menor de estresse e vão ter menor uso de antibióticos. Aqui, então, eu deixei 5 vídeos para vocês lerem, para vocês assistirem, desculpa, e são importantes e falam, mensagem aos criadores e tutores de animais, outra mensagem aos veterinários, outra mensagem à sociedade brasileira e outra mensagem às indústrias, tá, pessoal? Então, todos eles falam em relação à resistência antimicrobiana, em relação ao bem-estar animal, tá? Eu até tinha um aqui, mas eu acho que eu vou passar porque eu quero testar. Vamos só me dar um feedback se vocês conseguem escutar. Se não der, eu... Oi? Quem tá falando? Tem alguém com o microfone aberto, hein? Eu vou só colocar o vídeo só para vocês verem se funciona. Se não funcionar, a gente passa para frente. Não dá, Pro, tá muito ruim. Oi? Tá muito ruim, não dá pra ouvir nada. Tá bom. Então vamos deixar sem os vídeos. Deixa eu pausar aqui. Depois eu passo esses vídeos para vocês nos links, tá? E vocês assistem eles, tá? Então, onde que a gente quer chegar, pessoal? Vai chegar um ponto, do jeito que está acontecendo as situações, que a gente não vai ter antibiótico que funcione nem para animais, nem para seres humanos, tá? Quando a gente fala em saúde única, a gente vai precisar de vocês também para isso, tá? Então, vocês vão precisar de ajuda a vocês para a gente ter antibiótico com eficácia. A gente tem pacientes hoje, humanos, que não tem mais antibiótico que funcione. E aí o que acontece? A pessoa acaba morrendo por infecções porque não tem antibiótico que combate isso. O que a gente precisa fazer, pessoal? Tá? Olha só, o que o setor agropecuário precisa fazer? Garanta que os antibióticos dados aos animais, incluídos animais destinados à produção de alimentos, sejam somente usados sob a supervisão de médicos veterinários. Isso aqui é importantíssimo. Ó. A gente sabe que é utilizado muito de forma indiscriminada antibiótico, né? Que tem veterinário que receita antibiótico para paciente
animal, sendo que esse antibiótico é utilizado para o humano, então é totalmente errado isso aí, tá? Então, eu acho que teria que ter esse controle e supervisão de médico veterinário. Ah, vai utilizar antibiótico? Vai utilizar. Quem vai receitar vai ser o médico veterinário, tá? Vacine os animais para reduzir a necessidade de uso de antibióticos. Então, quando a gente fala em vacina, pessoal, sempre prevenção. Quando a gente falou ali livre de doenças, tá? A gente não está livre com o animal livre de doenças sem prevenção, né? Tá? Promova e adote boas práticas de produção animal e vegetal em todas as etapas produtivas da propriedade rural à mesa do consumidor. Esse 3 aqui está falando comer carne de forma ética, que a gente falou já lá no artigo anterior, né, pessoal? Adote sistema de produção que melhore higiene, biossegurança, manejo dos animais, mantendo-os livres de estresse. Se eu não tiver estresse, comprovando aquele trabalho que eu mostrei para vocês antes ali, eu não vou ter infecção bacteriana. Se eu não tenho infecção bacteriana, eu não vou usar antibiótico, né? Tá? Implemente recomendações internacionais para o uso responsável de antibióticos elaborado pela Organização Mundial de Saúde e Internacional de Epizootias, né? Tá? Então, o que vocês têm que fazer, pessoal? Apenas prescrever antibióticos em caso de necessidade. Não tem que estar prescrevendo antibiótico. O animal tem uma infecção lá, antibiótico. Antibiótico quando precisa, pessoal, tá? Utilizar antibiograma antes de prescrever ou administrar um antibiótico. Não adianta eu jogar um antibiótico que tenha resistência. Então, eu tenho que testar para ver se eu tenho resistência a determinado fármaco e utilizar só o que vai funcionar. Senão, eu vou estar queimando, jogando um antibiótico fora, vou estar fazendo mais resistência, né, pessoal, tá? E orientar, pessoal, aos tutores, pessoal, tá? Ao risco de mau uso de antibióticos, principalmente pequenos animais. O pessoal vai na agropecuária e pega 5 comprimidos de antibiótico e joga lá no cachorrinho lá, tá? Bovinos também, tem uma mastite lá, não sabe que tipo de mastite é, utiliza o antibiótico. Eu fiz um trabalho numa fazenda onde a gente começou a fazer cultura na fazenda. O que seria a cultura na fazenda? A gente começou a identificar o tipo de bactéria que as vacas tinham quando ela tinha uma mastite clínica. Quando ela tinha, então, a mastite, a gente via no tirar o primeiro jato de leite lá, que a vaca tinha um grumo, né, o leite com um pouquinho de pus, a gente tinha que fazer esse leite não pode ser consumido, esse animal tem que ser tratado, né? O que a gente fazia? A gente coletava esse leite, colocava numa placa com um meio de cultura, que a bactéria vai crescer ali, depois via que bactéria que era. Onde que eu quero chegar, pessoal? Tem bactérias que são bactérias ambientais que o próprio organismo da vaca consegue combatê-las. Então, o que acontece? Eu não preciso usar antibiótico nessa vaca. Eu usar antibiótico nessa vaca vai ser só gerar resistência. Então, eu uso um anti-inflamatório, separo o leite dessa vaca para não ir para o consumo humano 2, 3 dias, e esse próprio organismo vai conseguir atuar nessa infecção sem precisar de antibiótico. Esse produtor economizou, ele tem 180 vacas em lactação. Ele tratava muita mastite por uso de antibiótico. Ele economizou R$6.000 por mês. Isso pagando todos os custos de coleta de cultura, de placa, tudo, ele economizou R$6.000 por mês e não está usando antibiótico de forma indiscriminada. Tá? Então, vocês são importantíssimos, porque protegendo a saúde dos animais, vocês vão fazer o quê? Atuar principalmente no bem-estar animal, tá? E também atuando no bem-estar e na saúde dos animais, a gente vai também atuar no combate à resistência aos antimicrobianos. A gente tem que pensar lá na frente, tá, pessoal? Isso já está se falando lá para frente que a gente vai ter resistência a antibióticos. Então, a gente começa a não utilizar antibiótico lá nos animais, pensando no bem-estar deles, pensando no bem-estar nosso também, tá? Boas práticas, então, conjuntos de práticas e tecnologias, métodos e recomendações técnicas com o objetivo de quê, pessoal? Fomentar e agregar valor às atividades agropecuárias. Então, se vocês fomentarem bem-estar animal, logicamente, isso vai vir agregado um melhor valor a esses animais. É o caso do que a gente estava falando das galinhas de postura. O pessoal prefere pagar um pouco mais no ovo, mas saber que o animal está sendo tratado como uma forma de 5 liberdades de bem-estar animal. E promover a saúde do bem-estar e a saúde e o bem-estar como
um objetivo único, tá, pessoal? E aí a gente tem algumas boas práticas aqui, ó, que são utilizadas ainda, que eu acredito, queria saber até a opinião de vocês em relação a isso, tá? Debicagem. É uma prática que fazem nos pintinhos novinhos lá, onde cortam o bico para as galinhas não se machucarem quando elas estão grandes entre uma e outra, né? Tá? É uma boa prática? Quando tu jogar as galinhas no confinamento lá, elas começarem a se machucar, de repente tá? É que depende se o bicho sente dor ou não, né? A debicagem em si não causa dor, porque não pega sensibilidade ali no bico. A debicagem, a gente vai falar em relação a todos se sente dor ou não. A debicagem em si, eu acredito que é uma prática que a gente não pode tirar ainda, principalmente porque vai ter canibalismo lá para frente, tá? Pessoal, eu vou falando, tá? A gente tem 10 minutos aqui na aula, mas vai acontecer que ele vai cair de novo e a gente vai entrar numa nova aula, na mesma aula que nem aconteceu. Só eu espero todo mundo entrar, tá? Só para avisar vocês, se cair, a gente vai entrar de novo, tá? Isso aqui, ó, é uma marcação a fogo, tá? Recomendado pelo Ministério da Agricultura, aonde é a marca da vacina de brucelose, tá? Eles marcam o número do organismo final do ano com a vacina de brucelose para indicar que esse animal foi vacinado, por exemplo, aqui em 2013 ou 2013, tá? É uma prática que causa dor, tá? Eu faço porque eu sou obrigado via ministério a fazer, porque se eu não fizer, acabam caçando meu CRMV, porque isso aqui é legislação do ministério. Mas eu não concordo com essa prática aqui. Eu acho que tem formas... Uma pergunta no bate-papo. Colocaram uma pergunta no bate-papo. Vamos ver. Existe algum outro método que substitui a marcação a fogo que o animal não sofra? Sim, coloca um brinco com numeração, né? Eu acho que hoje tem como a gente colocar brinco com numeração, tem como a gente fazer chip, que é esses chips que no caso tem igual ao cachorro. Eu preciso saber que esse animal foi vacinado, eu jogo um chip subcutâneo nele que não vai doer ali, né? Tem formas de a gente fazer, tá? Tem alguma diferença entre marcar com fogo ou nitrogênio? Os dois vão queimar, William. O nitrogênio ele não queima tanto na hora, mas ele vai queimar também depois. Ele vai fazer uma lesão inflamatória aqui. Então, os dois vão causar dor, né? Mas e por que o Ministério ele fala para fazer assim, sendo que tem os brincos? Então, o que seria isso? A vacina de brucelose, como ela é uma vacina viva, ela é uma vacina viva atenuada. Atenuada, assim... Fecha um pouquinho o microfone de alguém que está... Deixa eu falar depois. A vacina de brucelose, então, ela é uma vacina viva atenuada. O que é uma vacina viva atenuada? Ela tem a bactéria na forma viva ali, mas ela é atenuada para o bovino. Ela não causa a doença no bovino. Se ela for aplicada no ser humano ou em outra espécie, ela vai causar a doença. Ela é somente atenuada, não causa a doença para o bovino, tá? E essa vacina, como ela é viva, ela, no teste de testar o animal se ele tem brucelose ou não, até 24 meses de idade, esse animal tem anticorpos, como ela é uma vacina viva, ele vai produzir anticorpos no teste. E esse teste identifica anticorpos para se o animal ser positivo ou não. Ele não consegue identificar se esses anticorpos são de origem vacinal ou são de origem de doença, porque quando a gente tem a doença, a gente produz anticorpos também. Então, o Ministério pensou, vem um veterinário lá e não sabe que o animal foi feito a vacina de brucelose. Ele testa o animal e se o animal está antes dos 24 meses de idade, ele vai ser positivo, o veterinário vai condenar esse animal. Então, eles exigiram fazer essa marca como uma forma de identificação para saber que esse animal foi vacinado. Eu acredito que as fazendas teriam que ter conscientização, por exemplo, botar um brinco e se esse animal perdeu o brinco, que acontece do animal perder o brinco, substituir esse brinco por outro brinco, né? Não marcar na cara. Eu acho que eu não concordo com essa marcação à cara, mas como o Ministério
colocou legislação, a gente tem que acabar seguindo, né? Tá? Mais dúvidas? Não? Corte de cauda de suínos, pessoal. É uma prática que é feita sem anestesia também, quando ele é novinho, dá dor, né? Eu acho totalmente desnecessário. É que nem os cães. Os cães também cortavam o rabo quando eram menores, né? Pequenos, e agora é proibido. Mas por que é Sim, proibido sim. para cães e para suínos não? Entende? O que acontece no caso de suínos, eles às vezes estão em confinamento, eles acabam fazendo canibalismo no rabo, né? E o suíno, quando enxerga sangue, todos eles vão machucar esse que tá cortado. Então, eles fazem essa prática para não ter um futuro risco de canibalismo. Acredito que isso é uma prática que deve ser feita, sim, desde que faça anestesia aqui. Então, desde que esse animal não sinta dor no momento de fazer. Fez com anestesia, ok, vai eliminar um problema futuro desse animal de um canibalismo, né? Professor, tu Oi. acha que todas as pessoas vão fazer anestesia em tantos animais assim, sendo que a anestesia é cara? Óbvio que não, né? Anestesia local, Paula. Anestesia local vai bloquear aqui, ó, tá? Local pode ser. Faz uma anestesia local aqui, ó. Gasta 50 centavos por porquinho aqui. Faz uma anestesia local. Deu efeito local, depois usa um analgésico só. Para até cicatrizar, não vai ter problema nenhum de dor no caso, tá? Então tem formas da gente fazer, só que tem que conscientizar o pessoal que tem que fazer, né? Tá? Ô, professor, Oi. eles também cortam os dentes, eles sentem dor também ou não? Se não pegar, se só cortar o dente, não pegar a parte que tem inervação, não, né? Só que se pegar a parte de inervação ali, sim, daí sente dor, sim, né? As presas que tu diz, né? Que tem a parte que tem uma inervação maior, né? Tem que ver isso aí também. Daí teria que ser feito um bloqueio anestésico para tirar essa presa, né? Tá? Sim, Tá bem? beleza. Tem comentário no bate-papo ali. Deixa eu achar aqui. Tem alguma coisa na frente da tua câmera? Não. Por que não tô aparecendo? Hã? Tem um risco preto, parece uma caneta. Ah, é um mosquito? Agora tirei. Tirei. Saiu agora? Sim, saiu. Era um mosquitinho. Era um mini mosquito. Problema na aula à distância. E descarte de pintinho macho, né, pessoal? O pessoal já faz a sexagem de pintos e acaba descartando os machos de forma irresponsável, né? Que eu acho que é totalmente proibida também, porque para a postura, quando a gente pensa em postura, o macho não adianta e eles acabam descartando, matando um jovenzinho, assim, e eu acredito que não deveria ser feito. Como... Eles matam como os machos? Eles matam sem nada de analgesia, sem nada de... Eles acabam matando de forma desumana, não usam nada de choque, não usam nada de analgesia, nada. Matam... isso é bem complicado, tá, pessoal? Isso aqui cada vez mais vai apertar e vai acabar mudando, tá? A gente tá mostrando algumas situações que não são legais aqui, mas é importante vocês saberem também para a gente falar. Na avicultura também tem descarte, né, de pintinhos. Oi? São as fêmeas e são os franguinhos que são menores que o tamanho adequado para eles. Sim, sim. Acaba descartando e acaba matando, né, Larissa? Não... Acaba... Então eles fazem a seleção, tá? Disso aí. Pessoal, quando cair a aula, nós vamos entrar de novo. Nós estamos com 1 minuto e 20, tá? Ela vai acabar caindo e nós vamos entrar nessa mesa de novo, tá? Fala, Gabriel. Tem alguma dúvida? Eles não utilizam esses pintinhos para fazer ração? Sim. Acabam fazendo farinha de... Algumas empresas acabam fazendo farinha de carne também dos animais, que sou contra também, tá? Viu, professor? Diga, Paulo. Tu não disse como eles matam. Eu quero saber.
Eles matam, acabam sacrificando os animais, degolam eles, né? Degolam eles sem nenhuma anestesia e jogam dentro de um lixo para fazer. Depois já acabam entregando para fazer farinha de carne, né? Tá? Então não é uma forma boa nem de sacrifício disso aí, né? Tá? Mesma coisa os terneiros macho holandês. Tem gente que descarta terneiro macho holandês e acaba matando, né? Isso é muito maus trato com o terneiro que está nascendo, um animal que serve para produção de carne, sim, né? Então, acho que o pessoal deveria dar um destino para isso aí, né? Tá? Vai cair agora, galera.